Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para um dia de leitura do nosso Plaboc, o plano de leitura anual da Bíblia em ordem cronológica. E hoje nós vamos fazer a leitura na seguinte sequência: primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versos 54 até o 66. Depois, segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versos de 1 a 10. Logo após, primeiro livro dos Reis, capítulo 9, dos versos 1 a 9. E depois, segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versos 11 a 22. E por fim, o trecho de primeiro livro dos Reis, capítulo 9, dos versos 10 ao verso de número 14. Tá bom? Então, eu quero lembrar a você que nós estamos fazendo a leitura da Bíblia em ordem cronológica, né? E estamos seguindo, tomando por base essa Bíblia maravilhosa aqui, é a Bíblia de Estudo Cronológica de Aplicação Pessoal. Então, essa é a nossa base, a nossa fonte, tá? Da editora CPAD. Inclusive, recomendo, tá bom? Essa Bíblia é maravilhosíssima, tem muito conteúdo, é riquíssima em ilustrações, estudos e outras informações a respeito da Bíblia. E se por acaso você ainda quiser comprar, adquirir essa Bíblia, eu vou também deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então não perca tempo, você pode parcelar aí quantas vezes você quiser, mas é um excelente material para que você possa crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Tá bom? E você que está chegando aqui e ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações para que você não deixe de receber nenhuma novidade, né? Que você não perca nenhum vídeo novo quando for postado aqui no canal, tá bom? Então não esqueça também de ativar ali as notificações, clicando no sininho, para que você possa receber sempre as notificações e compartilhe esse vídeo, compartilhe o Plaboc. Nós temos uma playlist aqui já com mais de 100 vídeos de leitura em ordem cronológica, então não importa a data, não precisa esperar final de ano, início do ano, fim de mês, início de mês. Qualquer dia você pode começar o Plaboc ou recomeçar o Plaboc. Então compartilhe com os irmãos da sua igreja, compartilhe com seus familiares, compartilhe com quem você puder, porque a nossa divisão está por dias, então o dia que você começar, não importa, basta que você siga a sequência, né, do primeiro dia até o último dia, para que você possa concluir com êxito aí a sua leitura, tá bom? Então, nós também temos um grupo exclusivo do WhatsApp, onde nós compartilhamos conteúdos, conforme o grupo diz, exclusivo só para aqueles que são participantes. Então, clica aqui também na descrição do vídeo, o link está aqui, e entre no nosso grupo exclusivo para que você receba outras informações, tá bom? Então, vamos fazer uma oração para que nós possamos iniciar a nossa leitura. Eu te convido agora a fechar os olhos, vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, nós te pedimos que o Senhor nos ajude na leitura de hoje, assim como o Senhor tem feito todos os dias. Que o teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, abra a nossa mente, para que possamos alcançar os mistérios da tua palavra. Oramos pedindo assim a tua bênção, a tua direção, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, vamos aqui para a nossa leitura. Estamos agora no primeiro livro de Reis, capítulo 8, e vamos ler agora dos versos 54 ao 66. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor e pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse. Nem uma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, inclinando a si o nosso coração para andar em todos os seus caminhos e para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a nossos pais, e que estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam perto, diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que execute o juízo de seu servo e o juízo do seu povo Israel, a cada qual no seu dia, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro, e seja o vosso coração inteiro para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje. E o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios perante a face do Senhor. E deu Salomão para o sacrifício pacífico que ofereceu ao Senhor 22.000 vacas e 120.000 ovelhas. Assim o rei
e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia, santificou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali preparara os holocaustos e as ofertas com as gorduras dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de cobre que estava diante da face do Senhor era muito pequeno para nele caberem os holocaustos e as ofertas e a gordura dos sacrifícios pacíficos. No mesmo tempo celebrou Salomão a festa, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito, perante a face do Senhor nosso Deus, por 7 dias e mais 7 dias, 14 dias. E no oitavo dia despediu o povo, e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, alegres e felizes de coração, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Que maravilha, né? Que maravilha vermos ali a consagração daquele lugar e as bênçãos do Senhor. Então, ali naquele momento, o povo ele estava testificando mais uma vez o quê? Que as palavras do Senhor elas são fiéis e elas se cumprem. Então, se Deus, meu irmão, minha irmã, te fez uma promessa, não desista, não retroceda, porque a palavra do Senhor ela vai se cumprir na sua vida. Louvado seja Deus. Então, vamos agora passando para o segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7, vamos ler dos versos 1 até o verso 10. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois, 22.000, e de ovelhas, 120.000. E o rei e todo o povo consagraram à casa de Deus. E os sacerdotes serviam em seus ofícios, como também os levitas, com os instrumentos musicais do Senhor, que o rei Davi tinha feito para louvarem ao Senhor, porque a sua porque a sua benignidade dura para sempre. Quando Davi o louvava pelo ministério deles, e os sacerdotes tocavam as trombetas diante deles, e todo Israel estava em pé. E Salomão santificou o meio do átrio, que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali tinha ele oferecido os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de metal que Salomão tinha feito, não podia caber o holocausto e a oferta de alimentos e a gordura. E assim, naquele mesmo tempo, celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito. E no oitavo dia realizaram uma assembleia solene, porque 7 dias celebraram a consagração do altar, e 7 dias a festa. E no dia 23º do sétimo mês, despediu o povo para as suas tendas, alegres e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e a seu povo Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu queria reforçar aqui como é bom a gente fazer essa leitura em ordem cronológica, que a gente vê duas passagens correlatas, não é isso? Em livros ali diferentes, mas que estão narrando o mesmo episódio. Então isso é muito importante, por quê? Porque a gente vai seguindo essa linha do tempo. Né? Então essa leitura ela é maravilhosa. Essa leitura como linha do tempo, ela é estupenda. Então vamos agora para o nosso próximo trecho. Então vamos para o primeiro livro dos Reis, capítulo 9. E vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso de número 9. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor, a casa do rei, e todo o desejo de Salomão, que lhe veio à vontade de fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão, como lhe tinha aparecido em Gibeon. E o Senhor lhe disse: eu ouvi a tua oração e a súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E se tu andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade,
para fazeres tudo o que te mandei e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de teu pai Davi, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos, de qualquer maneira vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes perante eles, então destruirei a Israel da terra que lhes dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel será por provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e assobiará e dirá: porque fez o Senhor assim a essa terra e a essa casa. E dirão: porque deixaram ao Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito a seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e se encurvaram perante eles, e os serviram. Por isso, trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Então, aqui cabe uma observação, né, um adendo. Eu queria que você se prendesse comigo, né, no verso 3. É a promessa do Senhor: olha, Salomão, eu ouvi a tua oração, eu santifiquei a casa que edificaste para pôr ali o meu nome, e os meus olhos e o meu coração estão ali todos os dias. E aí Jesus ele vem nos ensinar e ele vem perfeitamente cumprir isso para nós, de que a casa de Deus, né, hoje, né, no ministério de Jesus, no Novo Testamento, fala da minha vida e da sua vida. Então, essa promessa é para a minha vida e para a sua vida, para o meu coração e para o teu coração. Você, que Jesus habita dentro de você. Então, olha só a promessa do Senhor, tá certo? A promessa do Senhor é essa: olha, se o meu nome estiver dentro dessa casa, porque esse foi o objetivo que Jesus nos chamou, para que dentro de nós possa habitar o nome dele, naquilo que nós falamos, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós postamos, não é isso? Naquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer quando ninguém está olhando, no nosso trabalho, na relação com os nossos filhos, com os nossos esposos e esposas, não é isso? No nosso casamento, no nosso relacionamento familiar, com os vizinhos, o nosso testemunho com aqueles até mesmo que a gente não conhece. Então, se o nome de Jesus está na minha casa, no meu coração, os olhos do Senhor vão estar sempre ali, todos os dias que ele promete, todos os dias. E é ele que santifica essa casa, porque é o seu Espírito Santo, enviado por ele, é que santifica essa casa. Então, nós não podemos ficar nos prendendo a templos feitos por mãos de homem, não é isso? Aos tijolinhos, né? Ao templo físico, ao lugar onde você se reúne lá com seus irmãos, o maior templo do Senhor, que carrega o nome dele, que é santificado por ele, é a sua vida, é o seu coração. Então, tome cuidado com isso, para que o nome do Senhor esteja sempre dentro da tua vida, para que para sempre o seu nome seja nele. Aí vem uma promessa lá em Apocalipse, de que aquele que vencer, o Senhor vai colocar sobre ele o seu nome, ele vai lhe dar um novo nome. E nós vamos habitar no templo do meu Deus, na cidade do nosso Deus, na nova Jerusalém. Então, essa é a promessa que o Senhor faz à igreja de Filadélfia. A promessa de que nós vamos habitar com Ele. Então, desprenda-se a coisas terrenas, materiais, físicas, a prédios, construções, e lembre-se de quem carrega o nome de Jesus. A casa do Senhor é você, é o seu coração, é a sua mente. Louvado seja o Senhor. Vamos seguir? Segundo livro das Crônicas, agora, capítulo 7, né? Vamos voltar para o capítulo 7. Vamos ler agora do verso 11 até o verso 22. Vamos lá? Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperou, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão. Olha a passagem correlata aí. E disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Aí você vai lembrar que sacrifício é esse lá? Paulo ele fala lá em Romanos, um sacrifício perfeito, agradável, bom ao Senhor, que é o nosso culto racional, é a nossa vida entregue no altar do Senhor. Não é isso? Não são mais liturgias de reuniões, liturgias do Velho Testamento, mas é a sua vida em louvor e sacrifício a Deus. Verso 13: Se eu fechar os céus e não houver chuva,
ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, olha o verso lindo aqui, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos aos meus ouvidos a oração deste lugar, a oração que você faz, independente do lugar geográfico que você esteja, é a oração que você faz. Em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Não é só oração lá no templo da sua igreja, onde você se reúne com os irmãos, no templo A, no templo B. Não. A oração que você faz nesse lugar é o teu coração. Então, se a sua oração é de coração, o Senhor ele vai ouvir. Verso 16: porque agora escolhi e santifiquei esta casa, a tua vida, para que o meu nome esteja nela para sempre. É isso, é o teu coração, é a tua vida carregando o nome de Jesus, sendo testemunha dele por onde quer que você andar. E nela, na sua vida, estarão fixos os olhos de Deus, os meus olhos e o meu coração todos os dias. Olha só que promessa maravilhosa. Olha só o que você traz sobre a sua vida. Nós fazemos sobre a nossa vida, irmãos, os olhos e o coração de Deus. Louvado seja o Senhor. Verso 17: quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme a tudo o que eu te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa que é tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com essa terra e com essa casa? E dirão: porque deixaram ao Senhor, Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a eles, e os serviram. Por isso, ele trouxe sobre eles todo este mal. Louvado seja o nome do Senhor. Que promessas de vida, né? Que promessas de companhia de Jesus em todos os momentos, com seus olhos e seu coração sobre nós. Louvado e exaltado seja Cristo para todo sempre. Por fim, a nossa leitura de hoje, primeiro livro de Reis, capítulo 9, versos 10 até o verso de número 14. Assim nos diz a palavra de Deus. E sucedeu, ao fim de 20 anos, que Salomão edificara as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei, para o que Irão, o rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e de cipreste e ouro, segundo todo o seu desejo. Então deu o rei Salomão a Irão 20 cidades na terra da Galileia. E saiu Irão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera. Porém, não foram boas aos seus olhos. Por isso, disse: que cidades são essas que me deste, irmão meu? E chamaram-nas terras de Cabul, até hoje, e enviara Irão ao rei 120 talentos de ouro, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, aqui nós encerramos a nossa leitura de hoje, né? Como é maravilhoso nós lermos a palavra, como nós aprendemos, como nós nos identificamos em todos os momentos, né, com a palavra do Senhor, como é bom ouvir as palavras do Senhor, né, as promessas sendo reavivadas na nossa vida, aquilo que muitas das vezes cai no nosso esquecimento, mas que o Senhor ele tem nos chamado a relembrar, né? E esse projeto ele tem esse objetivo. Ele tem o objetivo de fomentar, de ajudar, de incentivar você e qualquer outra pessoa a mantermos uma rotina de leitura da palavra. Então eu conto com você, que você compartilhe esse vídeo, que você compartilhe a playlist do Plaboc, né, que tem aí mais de 120 vídeos já, que você possa compartilhar com todo mundo, que você possa chamar as pessoas, conversar com elas e incentivá-las a ler a palavra, a discutir a palavra, conversar sobre a palavra. E assim nós vamos crescendo, aprendendo na graça e no conhecimento, claro, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Tá bom? Não deixe de entrar no nosso grupo exclusivo,
né? O link está aqui na descrição. Não deixe também de se inscrever aqui no canal, por favor. Faça isso, me ajude para que esse conteúdo chegue a muito mais pessoas, tá certo? Se inscreva no canal, ative ali as notificações clicando no sininho, tá bom? E que Deus ele possa nos abençoar grandemente. Então vamos orar e vamos agradecer a Deus pela leitura de hoje. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela leitura de hoje. Te louvamos, porque o Senhor nos tem ajudado, o Senhor nos tem consolado, nos confortado e nos tem ensinado, nos tem feito crescer. Te louvamos porque até aqui o Senhor tem segurado nas nossas mãos. E te pedimos que o Senhor continue conosco, Senhor. Nós assim oramos, pedindo a tua bênção, gratos por tudo que o Senhor tem feito a nós até aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe sua vida, a sua casa, o seu trabalho, a sua saúde, e que em tudo na nossa vida apenas o nome do Senhor seja glorificado. Nos vemos no próximo dia do Plaboc. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. A paz do Senhor Jesus.